E aí, torcedor tricolor, bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Após a eliminação dolorosa na Conmebol Libertadores, muito se esperava de uma mudança significativa no São Paulo. Alterações no esquema tático, uma nova proposta de jogo, ou até a entrada de reforços no lugar de jogadores mais experientes. No entanto, o que se viu em campo foi o mesmo tricolor de sempre, sob o comando firme de Zubeldia. Sem abalos, o técnico manteve a base da equipe, derrotou o Corinthians numa Mané Garrincha e passou um recado claro: o espetáculo tem que continuar. A única modificação em relação ao time que jogou contra o Botafogo foi a saída de William Gomes, que não brilhou naquela partida, para a volta de Luciano, assumindo seu papel central no 4-2-3-1. Apesar disso, o padrão de jogo do São Paulo não mudou, repetindo os mesmos erros perigosos já vistos em partidas recentes. Erros como uma bola perdida por Luciano no campo defensivo ou uma virada de jogo mal executada por Arboleda marcaram um primeiro tempo sem brilho de ambas as equipes. O Corinthians parecia mostrar um pouco mais de energia, mas isso logo se desfez com as expulsões que enfraqueceram o rival. O São Paulo, por sua vez, soube tirar proveito da vantagem numérica. Primeiro, Fagner foi expulso por uma solada em Caleri, e Lucas converteu o pênalti. No segundo tempo, André Ramalho acertou Luciano com o braço e deixou o Corinthians com 9 em campo. Dali para frente, o caminho ficou aberto para o tricolor vencer com certa tranquilidade. O torcedor, claro, esperava uma goleada histórica, principalmente diante das circunstâncias favoráveis. O São Paulo teve o volume de jogo e a superioridade para isso, mas desperdiçou chances claras, como a de Rato, que perdeu um gol frente a frente com o goleiro Hugo Souza. E, ao invés de ampliar, viu o Corinthians descontar com Yuri Alberto, trazendo um pouco de sufoco. Mesmo assim, o adversário não conseguiu chegar ao empate, e André Silva fechou o placar em 3-1. Foi um resultado extremamente positivo para o São Paulo, primeira vitória de Zubeldia em um clássico, pontos que mantém o time entre os líderes e um baque para o Corinthians, que luta para se manter vivo no campeonato. Quanto ao desempenho, o tricolor ainda pode evoluir, mas vencer um clássico após uma semana de frustração traz uma boa dose de alívio e otimismo. Agora, o foco já está na próxima batalha. O espetáculo não para. O São Paulo entra em campo no sábado, às 19 horas, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. O próximo desafio, contra o Cuiabá, traz consigo a expectativa de ver um São Paulo mais confiante e consolidado após a vitória no clássico. A equipe sabe que precisa melhorar em alguns aspectos, especialmente na consistência defensiva e na eficiência nas finalizações, 2 pontos que ficaram evidentes contra o Corinthians. Zubeldia, certamente, deve ajustar detalhes durante os treinos para garantir que o time mantenha a pegada, sem dar brechas aos adversários, independentemente de serem grandes rivais ou times da parte inferior da tabela. Outro fator importante para o São Paulo será a manutenção da confiança de jogadores-chave, como o Caleri, que tem mostrado liderança em momentos cruciais, e Luciano, que retorna ao time titular e pode ser um diferencial no ataque. O meio-campo, capitaneado por jogadores experientes como Arboleda e Rodrigo Nestor, precisa de maior solidez para evitar os erros que quase custaram a vitória no clássico. Além disso, as expectativas sobre reforços ainda pairam no ar, e qualquer novidade pode fortalecer ainda mais o elenco. O confronto contra o Cuiabá é também uma oportunidade de ouro para o tricolor manter a regularidade no Brasileirão. Com os 3 pontos, o time se solidificaria ainda mais na briga pelo topo da tabela, mantendo a pressão sobre os concorrentes diretos. Além disso, enfrentar um adversário que luta contra o rebaixamento exige cautela, mas oferece um cenário ideal para o São Paulo mostrar maturidade e continuar construindo uma sequência positiva após o baque na Libertadores. Assim, o São Paulo chega para a partida de sábado com a missão clara: manter o foco, corrigir as falhas, e provar que tem força para brigar pelos títulos que ainda restam na temporada. O espírito de superação que tomou conta da equipe após a vitória sobre o Corinthians precisa ser mantido, e o embalo para enfrentar o Cuiabá pode ser o combustível necessário para seguir firme no campeonato. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Após a vibrante vitória do São Paulo por 3-1 sobre o Corinthians, realizada no último domingo no Mané Garrincha, o clima de celebração tomou conta dos torcedores tricolores. No entanto, a euforia foi acompanhada de uma provocação que reacendeu uma antiga rivalidade.
Rafinha, lateral esquerdo do tricolor, não hesitou em rebater as declarações do botafoguense Marçal, que havia provocado o defensor após a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Conmebol Libertadores. A confusão entre os dois jogadores começou no Morumbi, quando os ânimos se acirraram e culminaram na expulsão de Rafinha e do goleiro Gatito Fernandes, enquanto Marçal recebeu apenas o cartão amarelo. O clima tenso da partida foi intensificado pelas palavras do lateral do Botafogo, que, após a vitória nos pênaltis, insinuou que Rafinha havia prejudicado sua própria equipe. Essa provocação não caiu bem entre os são paulinos, que viam a derrota como um capítulo amargo da temporada. Neste domingo, Rafinha decidiu responder às críticas e esclarecer sua posição. Em entrevista, ele se mostrou firme e tranquilo, ressaltando que a provocação partiu de Marçal. Eu vi a entrevista do jogador do Botafogo, o lateral esquerdo, Marçal, falando isso. É simples, é só você ver quem começou a confusão. Enquanto eu estiver no São Paulo, vou defender com unhas e dentes todas as situações, afirmou o defensor, demonstrando lealdade à sua equipe e à sua torcida. O lateral destacou que a confusão não prejudicou o jogo, e que, ao contrário, ainda houve tempo para que a partida seguisse em frente. A confusão esfriou o jogo? O torcedor tem o pensamento dele. Nós tivemos 10 minutos depois para poder jogar. Foi uma situação que ele, Marçal, provocou com o nosso treinador, o Beldia, e a gente chegou para defendê-lo, já que é um dos nossos, completou Rafinha, reforçando a ideia de que a união da equipe é fundamental em momentos de tensão. Ao ser questionado sobre as palavras de Marçal, Rafinha foi categórico: já passou. Não vou dar ouvidos a isso. Ele usou o momento após a vitória para falar isso na entrevista. Mas é só olhar para a carreira de cada um. A gente não precisa ficar falando e nem alimentando isso. Essa resposta só reafirma a postura do lateral, que sempre procurou manter o foco nas competições e no desempenho do tricolor. O jogador também lembrou que o futebol é um esporte cheio de emoções e que todos estão sujeitos a momentos de descontrole. Esse é meu estilo. Sempre procurei defender o São Paulo, em nenhum momento a gente quer atrapalhar. O jogador deles veio e também empurrou o nosso jogador, deu um soco nele, e isso é coisa que acontece. Ninguém é santo, enfatizou Rafinha, trazendo à tona a natureza competitiva do esporte. Essa rivalidade e as trocas de farpas entre os jogadores só aumentam a expectativa para os próximos confrontos. A torcida do São Paulo, unida, vê Rafinha como um símbolo de determinação e garra, características essenciais para seguir em busca de títulos. A defesa do tricolor agora se torna ainda mais forte, com Rafinha à frente, pronto para qualquer desafio. Após a vitória sobre o Corinthians, o São Paulo respira aliviado, mas o foco permanece nas próximas batalhas. Com Rafinha em campo, a equipe não só reforça sua defesa, mas também se arma com a confiança e a atitude necessárias para encarar rivais de peso. A declaração do lateral ecoa entre os torcedores, que esperam ver o tricolor brilhar em mais um clássico. O próximo desafio se aproxima, e a equipe de Zubeldia deve estar atenta para manter o ritmo e a intensidade. Com a determinação de Rafinha e o apoio da torcida, o São Paulo tem tudo para continuar sua trajetória vitoriosa no Brasileirão. Afinal, no futebol, cada partida é uma nova oportunidade de mostrar força e união, e o tricolor está pronto para mais um espetáculo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.